alunos do primeiro ano, vamos para a nossa 18ª aula de matemática. O assunto da aula de hoje, função quadrática ou função do segundo grau. Função quadrática. Função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau, é uma função representada pela seguinte expressão: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5, sendo a igual a 2, b igual a 3, c igual a 5. Nesse caso, o polinômio da função quadrática é do segundo grau, pois é o maior expoente da variável. Como resolver uma função quadrática? Confira abaixo o passo a passo por meio de um exemplo de resolução da função quadrática. Exemplo: determine a, b e c na função quadrática dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo f de menos 1 igual a 8, f de 0 igual a 4, f de 2 igual a 2. Primeiramente, vamos substituir o x pelos valores de cada função e assim teremos f de menos 1 igual a 8, a vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais b vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses, mais c igual a 8. A menos b mais c é igual a 8, equação 1. f de 0 igual a 4. A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c, que é igual a 4. c é igual a 4, equação 2. f de 2 igual a 2. A vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c, que é igual a 2. 4a mais 2b mais c, que é igual a 2, equação 3. Pela segunda função, f de 0 igual a 4, já temos o valor de c, que é igual a 4. Assim, vamos substituir o valor obtido para c nas equações 1 e 3 para determinar as outras incógnitas a e b. Equação 1. a menos b mais 4, que é igual a 0. a menos b, que é igual a 4. a, que é igual a b mais 4. Já que temos a equação de a pela equação 1, vamos substituir na terceira equação para determinar o valor de b. Equação 3. 4a mais 2b mais 4, que é igual a 2. 4a mais 2b, que é igual a menos 2. 4, que multiplica, abre parênteses, b mais 4, fecha parênteses, mais 2b, que é igual a menos 2. 4b mais 16 mais 2b, que é igual a menos 2. 6b, que é igual a menos 18. b, que é igual a menos 3. Por fim, para encontrar o valor de a, substituímos os valores de b e c que já foram encontrados. Logo, equação 1, a menos b mais c, que é igual a 8. a menos, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, mais 4, que é igual a 8. a, que é igual a menos 3 mais 4, a igual a 1. Sendo assim, os coeficientes da função quadrática dada são a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a 4, ok? Raízes da função. As raízes ou zeros da função do segundo grau representam os valores de x, tais que f de x é igual a 0. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação do segundo grau. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. Para resolver a equação do segundo grau, podemos utilizar vários métodos, sendo um dos mais utilizados aplicando a forma de Bhaskara, ou seja, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Exemplo: encontre os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, sendo a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Substituindo esses valores na forma de Bhaskara, temos x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. X é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 24 sobre 2. x1 é igual a 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2, que é igual a 3. x2,
5 menos 1 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Portanto, as raízes são 2 e 3. Observe que a quantidade de raiz de uma equação quadrática vai depender do valor obtido pela expressão delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o qual é chamado de discriminante. Assim, se delta é maior que zero, a função terá duas raízes reais e distintas, x1 diferente de x2. Se delta é menor que zero, a função não terá uma raiz real. Se delta é igual a zero, a função terá duas raízes reais iguais, x1 igual a x2. Gráfico da função quadrática. O gráfico das funções do segundo grau são curvas que recebem o nome de parábolas, diferente das funções do primeiro grau, onde, conhecendo dois pontos, é possível traçar o gráfico. Nas funções quadráticas, são necessários conhecer vários pontos. A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zeros da função, em no máximo 2 pontos, dependendo do valor do discriminante, delta. Assim temos, se delta é maior que zero, o gráfico corta o eixo x em 2 pontos. Se delta é menor que zero, o gráfico não toca o eixo x. Se delta é igual a zero, a parábola tocará o eixo x em apenas um ponto. Existe ainda um outro ponto, chamado de vértice da parábola, que é o valor máximo ou mínimo da função. Esse ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula: x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. O vértice irá representar o ponto do valor máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo e o valor mínimo quando estiver para cima. É possível identificar a posição da concavidade da curva analisando apenas o sinal do coeficiente a. Se o coeficiente for positivo, a concavidade ficará voltada para cima. Se for negativo, ficará para baixo. Ou seja, se A é positivo, concavidade voltada para cima. Se delta é positivo, a parábola corta o gráfico em 2 pontos. Se A é negativo, concavidade voltada para baixo. Se delta é positivo, a parábola corta o gráfico em 2 pontos. Assim, para fazer o esboço do gráfico de uma função do segundo grau, podemos analisar o valor de A, calcular os zeros da função. Seu vértice é também o ponto em que a curva corta o eixo y, ou seja, quando x é igual a zero. A partir dos pares ordenados dados x e y, podemos construir a parábola num plano cartesiano, por meio de ligação entre outros encontrados, ok? Obrigado, até a próxima aula.